Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor, podendo louvá-lo. As crianças animadas, os chocalhos cada vez mais forte, né? Os chocalhos do Senhor. Muito bem. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Versículos 10 a 22. Atos 9, versículos 10 a 22. Lido o texto, eu peço que os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta para a explicação desse texto da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me apareceu, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por este dia, por esta noite, por estarmos aqui na tua casa, de portas abertas, para louvar, adorar e bendizer ao Senhor. Obrigado por esses momentos de culto, pelos atos litúrgicos já realizados, e pedimos nesse instante, Senhor, em que estamos com a tua palavra aberta, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor aquiete a nossa mente, o nosso coração, para que ouçamos a tua voz por meio da tua palavra. Que saiamos daqui edificados, que aprendamos lições para a nossa vida, que aprendamos com o Senhor para a glória do teu nome. Abençoa-nos, perdoa-nos, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de falar um pouco sobre conversão. Evidências de uma verdadeira conversão. Esse é o tema que nós vamos tratar à luz desse texto. Evidências de uma verdadeira conversão.
Na teologia, nós fazemos uma distinção na igreja. Nós falamos que existe a igreja militante e a igreja triunfante. Dois tipos de igreja. A igreja que está aqui na terra e a igreja que está lá no céu, na glória. A igreja militante é aquela que milita ou que luta contra as forças espirituais do mal. É o apóstolo Paulo que diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes em Cristo Jesus. A igreja triunfante é a igreja dos redimidos, a igreja dos salvos, daqueles que já estão na glória. Se você quiser ter um pequeno vislumbre do que é a igreja triunfante, leia ou releia Apocalipse capítulo 7, que nós estudamos hoje de manhã. É um retrato fiel da igreja triunfante, da igreja contada por Deus, 144 mil, e da igreja incontável para João, uma grande multidão, que procede de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações. Agora, é interessante observar que, quando nós fazemos essa distinção entre igreja, nem todos os que fazem parte da igreja militante são de fato convertidos. É possível encontrar da igreja militante, a igreja da terra, pessoas que ao invés de convertidas, são convencidas. Encontramos pessoas convertidas de fato e pessoas convencidas, que têm até cacuetes cristãos, jargões, frases de efeito, mas se nos aproximarmos mais, Jesus chama algumas pessoas de joio. O joio e o trigo, lembra? Os discípulos pediram certa vez para Jesus, a gente pode tirar o joio? E Jesus diz, não tirem, porque é muito parecido com o trigo. E ao tirar, pode ser que vocês confundam e acabem tirando o trigo, mas eu não vou confundir. Então é preciso que nós entendamos e que fique claro quais as evidências de uma verdadeira conversão e não de um convencido, de pessoas que simplesmente são religiosas ou que têm cacuetes cristãos, mas não têm evidências. E esse texto apresenta para nós algumas dessas evidências de uma verdadeira conversão. Nós estamos diante desse texto, Atos 9, de 10 a 22, que fala sobre a conversão de Paulo, a conversão do apóstolo Paulo, ou Saulo de Tarso. Atos 9 fala da conversão desse homem, e veja, é a conversão mais importante do Novo Testamento. Esse texto de Atos 9 é simplesmente fantástico, porque mostra alguém nascendo na fé. O apóstolo Paulo, a conversão mais importante, e eu diria mais dramática do Novo Testamento, é a conversão do apóstolo Paulo. Essa conversão é tão importante, que ela vai ser contada 3 vezes aqui no livro. Quando você lê o livro de Atos, você percebe que essa história é contada no capítulo 9, depois ela é contada no capítulo 22, e depois ela é contada novamente no capítulo 26. Capítulos 9, 22 e 26, 3 vezes, para falar sobre a conversão da pessoa mais importante do Novo Testamento e mais dramática também. Você conhece a história, mas vale a pena refrescar a memória de cada um de nós. Os versículos 1 a 9, que antecedem o nosso texto, mostram que Saulo estava indo para Damasco com autorização dos principais sacerdotes da liderança religiosa daqueles dias para perseguir a igreja. Ele tem cartas nas mãos, ele tem autorização dos religiosos para prender, para maltratar, judiar e, quem sabe, matar alguns cristãos no caminho. Veja só os versículos 3 e 4 do texto. 9 e 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo fica atônito, atordoado, e pergunta, quem és tu, Senhor?
E a voz responde no versículo 5, versículo seguinte, a voz diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele estava com convicção indo até Damasco para perseguir a igreja, para maltratá-la. E ele tem esse encontro com o Senhor Jesus. Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguir a igreja de Jesus é perseguir o próprio Jesus. Investir contra aqueles que são de Cristo é investir contra o próprio Cristo. E você vê aí que ele é chamado de Saulo, ele tem 2 nomes. Saulo era o nome judeu dele, Paulo era o nome romano dele. Saulo, por exemplo, ele era da tribo de Benjamim, ele tem o nome da pessoa mais importante da sua tribo, nome mais conhecido, mais afamado. Saulo vem da raiz judaica Saul, ele tem o nome mais importante, da pessoa mais importante e mais ilustre de sua tribo, o rei Saul, o primeiro rei de Israel. Depois ele vai ser chamado de Paulo, o nome romano, e Paulo significa pequeno. Alguns estudiosos dizem que Paulo era baixinho e careca, por essa descrição. Ele sai de Saulo ou de Saul e vai para Paulo. Depois a história continua nos versículos 8 e 9, essa luz é tão forte, é tão intensa que brilha, ele fica cego por 3 vezes, e aquele homem bravo, aquele homem feroz que saiu para perseguir os cristãos, agora foi amansado pela graça de Deus. Não sabemos se ele caiu do cavalo, literalmente. Alguns colocam o cavalo aqui na história, eu nunca o encontrei. Mas ele cai, não sabemos se literalmente do cavalo, e fica 3 dias cegos, sem comer e sem beber, numa casa, num quarto, e ali vai acontecer o nascedouro da conversão do homem mais importante do Novo Testamento, e mais dramático também. E aqui nos versículos 10 a 22, nós vemos então as evidências de uma verdadeira conversão. Eu sempre digo que todos nós damos evidências o tempo todo. Todos nós damos sinais, sejam eles bons ou ruins. Nós sinalizamos quem somos, o que fazemos, como reagimos. São sinais, são evidências. E aqui no texto nós encontramos 3 evidências de alguém que de fato mudou. Esse homem aqui não é convencido, ele é convertido pela graça de Deus. Ele foi mudado pela graça do Senhor. E eu quero mostrar a vocês essas evidências, as 3. Primeira evidência de uma verdadeira conversão é ter uma vida de oração. Oração. Veja aí, são os versículos 10 a 16. Ter uma vida de oração. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Esse Ananias era um homem bem visto, respeitado, lá na cidade de Damasco, capital da Síria até hoje. Ele era um discípulo conhecido, respeitado pelas pessoas, e o Senhor lhe aparece numa visão e vai dar uma tarefa para ele. Olha, você precisa ir se encontrar com um homem chamado Saulo. Ele está num quarto, ele está orando, e todo mundo sabe, todo mundo conhece a fama desse homem. Versículo 11. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita. A rua Direita não é essa rua que você está pensando, que fica lá no centro de São Paulo, próximo lá da região central da Sé. Rua Direita não é lá na Síria. Não é a Rua Direita lá em São Paulo. Uma rua que se chama Direita, só faltou o número aqui, da rua, E na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Primeira evidência de uma verdadeira conversão: ter uma vida de oração. Esse homem acabou de se converter. Esse homem acabou de ser alcançado pela graça de Deus. Talvez perdido, atordoado, cego, sem saber, sem ter muita direção, mas uma coisa ele pode fazer: orar. Pedir a graça, pedir a misericórdia de Deus. Senhor, estou cego, 3 dias sem ver, sem enxergar.
está orando, buscando a face, a direção. O meu propósito era estar aqui na cidade de Damasco para perseguir a igreja, e agora estou aqui, amuado, no meu canto, orando. E veja, a quem ora, quando nós oramos, é porque pressupõe dependência de Deus. Pensa comigo, se nós não precisássemos, se nós fôssemos pessoas independentes, se conseguíssemos resolver os nossos problemas por nós mesmos, não oraríamos. Não viríamos na reunião de oração 6:30 da manhã, como diz o pastor Nelson, só para os valentes. Também não viríamos às quintas-feiras para uma reunião de oração. Se resolvêssemos as coisas com o dinheiro que a gente tem, com a capacidade que a gente tem, com os talentos que a gente tem, não oraríamos. Oração pressupõe dependência. Eu dependo de Deus, eu preciso dEle. Eu estou doente, eu clamo, eu vou ao médico, mas eu clamo a Deus: Senhor, me cura, me abençoa, me sara, tira essas dores. Ele é um recém-convertido, um neófito, ele não está desorientado, mas uma coisa ele pode fazer: orar. Primeira evidência de uma verdadeira conversão é uma vida de oração. Veja que o texto continua. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Interessante, Ananias está tendo uma visão, Saulo também está tendo outra, é algo harmônico, tudo está de acordo com o plano e a vontade de Deus. E Ananias diz assim no versículo 13, Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Eu diria o seguinte: não dá para criticar o Ananias aqui, não é verdade? O Senhor mandou vá lá, ele vá atrás de Saulo, deu o endereço, está na rua direita, faltou o número aqui, vá lá e eu tenho uma missão para você. Mas quem é que está lá naquele quarto? Quem? Saulo. Saulo? Saulo, nós temos ouvido notícias a respeito dele sem internet, sem redes sociais, sem a velocidade da informação que nós temos hoje. As notícias, nós estamos aqui em Damasco, e o que nós ouvimos lá em Jerusalém é que esse homem faz muitos males. Talvez seja uma estratégia, ele não se converteu nada. Talvez ele está fingindo ter uma vida de oração. Senhor, não dá para criticar o Ananias. Você provavelmente, e eu também, qualquer um de nós, desconfiados que somos, diria: se converteu nada. Uma vez Barnabé pega Saulo e o leva a Jerusalém, apresenta aos apóstolos, e nem os apóstolos acreditam que Paulo se converteu. Porque a conversão é um milagre da graça de Deus. Não dá para criticar o Ananias, faríamos igual. 14. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ele não veio orar, ele veio prender. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Irmãos, esse versículo 16 sempre fica na minha cabeça, porque quando o apóstolo Paulo começa o seu ministério, a gente vê o tamanho do sofrimento que ele tem. A ideia de Deus é: já que você quer fazer o meu povo sofrer, você vai sofrer. Você vai experimentar na pele o que você queria fazer com os meus, com os santos de Jerusalém e de outras localidades. Eu vou mostrar para ele, ele vai comparecer diante de pessoas simples, diante de religiosos, diante de governadores, diante de reis, para levar o meu nome. Eu vou mostrar para ele. Ele pensa que entende de sofrimento, eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Um homem de oração. Depois ele começa a escrever as cartas, e um dos assuntos que ele toca é justamente nesse, na oração. Como não lembrar, por exemplo, de 1 aos Tessalonicenses 5,17, onde ele diz: orai sem cessar. Esse homem que tem pouco tempo de conversão, que está orando, depois vai escrever a respeito: orai sem cessar.
Depois, lá em Colossenses 4:2, ele vai dar uma ordem para a igreja de Colossos e dizer: perseverai na oração, sendo vigilantes no Senhor com ação de graças. Oração. Como anda a nossa vida de oração? É um exercício, não é verdade? É difícil. A gente tem a nossa vida, a nossa correria, o nosso dia a dia, os nossos trabalhos, e é uma dificuldade para todos nós. Talvez nós nos perguntássemos qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda. A resposta de alguns provavelmente seja ver o celular. Se tem, quem mandou mensagem para mim? Deixa eu ver os áudios que tem. Deixa eu ver as mensagens, os bom dias elaborados com girassol, com coração. Não é assim? Mandam para vocês também? Bom dia com coração, bom dia com girassol, bom dia, boa tarde, boa noite. Só Jesus na causa. E a gente pega, acorda e olha o celular, e a primeira coisa que a gente faz é vê-lo, quando na verdade você e eu deveríamos abrir a janela e agradecer porque acordamos. Porque o Senhor cumpriu a sua palavra, como diz lá em Lamentações, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã. Oração. Não queremos orar. O nosso corpo não quer orar, a gente quer fazer atividades e nos esquecemos da nossa vida de oração. Mas essa é uma evidência de que alguém de fato é convertido, ter uma vida de oração. Segunda evidência de uma verdadeira conversão, ser cheio do Espírito Santo. É o que diz aí os versículos 17 a 19. Veja só, ser cheio do Espírito Santo. Então Ananias foi, entrando na casa, e impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Perceberam? Ele vai ficar cheio do Espírito Santo. Se nós não tivermos o Espírito Santo na nossa vida, aí a primeira evidência vai ser pior ainda. Vai ser mais difícil ainda. Olha o que a graça de Deus faz. Ananias chega, encontra com Saulo, e a primeira palavra que ele diz é: Saulo, irmão. Irmão. Até outro dia era Saulo, inimigo. Mas agora é Saulo, irmão. A graça de Jesus tem esse poder, essa capacidade de aproximar pessoas que não se veem, que não se conhecem. Uma vez, eu convidei, na véspera da minha formatura do seminário, eu convidei um colega meu para passar um final de semana na minha casa, na casa dos meus pais. E ele ficou sábado e domingo, a formatura era no sábado, ele ficou sábado e domingo. E ele ficou na minha casa, lá na casa dos meus pais, e começamos a conversar. Ele nunca tinha visto os meus pais na vida, e eles conversavam como se fossem amigos há 10, 20, 30 anos. E ele disse: olha, Edivaldo, que interessante, olha só o que Cristo faz com a gente. Pessoas que nunca se viram, que não se conhecem, mas tem algo que nos liga, tem algo que nos aproxima, é Saulo, irmão. Você não é mais meu inimigo, Saulo, você é meu irmão. Só a graça de Jesus para nos transformar, para nos tirar do império das trevas, nos colocar no reino do Filho do seu amor e nos transformar em irmãos. Somos irmãos em Cristo. Lá no céu vai ser uma família só. Lá no céu não vai ter família Costa, família Oliveira, França. Não vai ter uma família só. Uma família dos lavados e redimidos, é Apocalipse 7. Uma família só, sem sobrenome. A graça de Jesus nos aproxima. Saulo, irmão, o Senhor me enviou para impor as mãos sobre a tua cabeça, para que você ficasse cheio do Espírito Santo. Um detalhe. O que essa imposição de mãos significava de Saulo e Ananias? Pelo menos 3 coisas. A primeira, impor as mãos sobre a cabeça de Paulo dá a ideia de reconhecê-lo como irmão, como já falamos. Segundo,
Impor as mãos significa restaurar a sua visão, afinal ele estava 3 dias cego. E impor a mão significava para que Paulo recebesse o Espírito Santo. Olha a simbologia da imposição das mãos no apóstolo Paulo. E aqui o texto diz que ele ficaria cheio do Espírito Santo. Irmãos, não basta ter o Espírito Santo presente na nossa vida. É preciso ser cheio dele. É preciso buscar a plenitude do Espírito. Vou falar uma frase aqui que eu construí, rimou, deu um trabalho, mas eu acho que eu vou conseguir. Não basta ter o Espírito Santo presente. É preciso tê-lo como presidente da nossa vida. Não basta ter o Espírito Santo presente, é preciso tê-lo como presidente da nossa vida, como Senhor. A Bíblia manda nós buscarmos, nós sermos cheios do Espírito Santo. Quer ver? O próprio Paulo vai dizer em 2 cartas que ele escreve posteriormente, Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então o Espírito Santo pode ser entristecido, pode ser alegrado pelas nossas atitudes, pela nossa conduta, pela forma que fazemos. O Espírito Santo é uma pessoa e como tal pode ficar alegre ou triste por causa de quem nós dizemos que somos e as nossas atitudes expressarem coisas diferentes. Tem mais. 1 aos Tessalonicenses 5,19, Paulo diz, não apagueis o Espírito. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós teremos essa vida de oração, teremos a direção de Deus na nossa vida e não se enganem. Sempre estaremos cheios de alguma coisa. Sempre. Você pode estar cheio de você mesmo. Você pode estar cheio de orgulho, cheio de vaidade. Ou você pode estar cheio do Espírito Santo. Vazio você não está. A ideia é saber o que é que governa a nossa vida, a nossa história, a nossa caminhada. Veja o versículo 18. Imediatamente após a imposição de mãos, lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Saulo, que estava orando, que estava agora cheio do Espírito Santo, é batizado. E para dar início a uma nova vida, uma jornada cristã, para ser o maior apóstolo, o maior bandeirante, o maior pastor, o maior missionário do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros. Ele escreveu oficialmente 13. Alguns dizem que ele escreveu Hebreus também, não sabemos. Se ele tiver escrito Hebreus, ele escreveu mais de 50% do Novo Testamento, porque ele está cheio do Espírito Santo. Como é necessário e urgente que nós tenhamos essa vida cheia do Espírito Santo, dominando a nossa vida, as nossas ações, nos convencendo. Lembra que Jesus falou lá em João, na aula da despedida, João 14, 15 e 16, o Espírito, quando ele vier, ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 19, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. 3 dias sem nada comer e beber, ele come. 3 dias já dá para comer, né? Come um pouquinho de pão, se alimenta, bebe água, se sinta fortalecido, acalma os ânimos aí. Paulo, sua missão acabou de perseguir a igreja, vai começar uma nova fase da sua vida, você agora vai ser perseguido. Uma vida cheia do Espírito Santo. Terceira e última. Terceira evidência de uma verdadeira conversão. Ter compromisso com a evangelização. É o que vai dizer aí os versículos 20 a 22. Compromisso com a evangelização. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. E logo pregava. Perceberam? Olha a sequência.
Ele é um homem de oração, recém-convertido. Ele está cheio do Espírito Santo. O que ele vai fazer agora? Pregar, falar, evangelizar, falar de Jesus. E ele tem uma mensagem, a mensagem dele é dizer que Jesus é o Filho de Deus. Mas ele nunca acreditou nisso. Pelo contrário, ele perseguia aqueles que falavam de Jesus. Esse rabino jovem que surgiu, que apareceu, ele afirma, ele tem uma afirmação: Jesus é o Filho de Deus. E logo pregava. Depois que foi batizado, depois que deu os primeiros passos na fé, ou se fosse hoje, faria a classe de doutrinas básicas da fé cristã, para pregar a palavra de Deus. E a ideia é interessante, depois lá na frente ele vai amadurecendo, e lá em 1 Coríntios 9:16, ele tem consciência da sua missão, ele sabe para o que foi chamado, e lá em 1 Coríntios 9:16 ele diz algo interessante: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não pregar a mensagem do evangelho. Por quê? Porque eu fui chamado para isso. Agora veja, o evangelho é capaz de chocar as pessoas, porque as pessoas vão reagir. Se ele vai para a praça, se ele vai pregar, se ele está afirmando que Jesus é o Filho de Deus, as pessoas vão ver isso daí. E elas vão ficar atônitas. Versículo 21. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Não é esse Saulo, que tem uma perseguição e que tem cartas nas mãos para perseguir? Como que ele prega? Como que ele está falando de Jesus agora? Esse Jesus que ele perseguia é o Jesus que ele anuncia. Como? Só o Evangelho. O tempo vai dizer que não era mentira, que não era uma estratégia falsa dele, e que ele não era um convencido, ele era um convertido pela graça de Deus. As pessoas ficavam atônitas. Deixa eu dizer algo para você. Não há ninguém tão difícil que a graça de Deus não possa alcançar. Se a graça de Deus alcançou o apóstolo Paulo, Saulo, a graça pode alcançar qualquer pessoa e nos surpreender. Talvez você lembrou de alguém da sua casa, da sua família, do seu trabalho, do seu ambiente de convivência, e você lembrou: alguém lá no meu serviço não é convertido. Alguém lá não é de Jesus. Essa pessoa é tão difícil, ela mente, ela trapaceia, ela faz coisas erradas. Não há ninguém difícil, tão difícil, para que a graça não o alcance e nos deixe atônitos. Eu sempre, quando eu vejo a Bíblia, para mim tem dois exemplos de conversão impensável. Um no Velho e um no Novo. O do Velho Testamento é um homem chamado Manassés. Lembra do rei Manassés? Um demônio na terra. Manassés era feiticeiro, agoureiro, ele mandou matar os filhos no fogo. Um demônio na terra. E Manassés reinou 55 anos em Jerusalém. O reinado mais longevo é de Manassés. O rei Uzias ficou em segundo lugar, Uzias reinou 52 anos. Lembra de Isaías 6:1? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Pois bem, Uzias reinou 52 anos, mas Manassés reinou 55. E não é que esse demônio foi convertido? Manassés ora, Manassés, ele vai para o cativeiro, colocam grampos nele, amarram ele, vai pela orelha, e ele se quebranta, Deus o converte, e no final da vida dele, ele é alguém convertido. Matou os filhos,
queimou-os no fogo, mas agora é alguém convertido pela graça de Deus. E o do Novo Testamento é o apóstolo Paulo, uma fera selvagem, alguém que persegue com legalidade, com um documento na mão, com uma ata do cartório, para perseguir a igreja do Senhor. E as pessoas estavam atônitas. Não há ninguém tão difícil que não possa ser convertido. Eu conheci alguém, uma pessoa, lá pelos idos de 1998. Eu tinha 15 anos na época. E eu convidava essa pessoa para ir para a igreja. E ela zombava de mim. Não, você perde seu tempo, você perde seu final de semana indo para a igreja. E eu convidava ele, a esposa, os filhos, ele, não. Esses dias, fuçando pela internet, eu o encontrei. E ele se converteu e hoje ele é pregador. Hoje ele prega a palavra de Deus. Mas em 1998 era alguém impensável. E hoje está pregando a palavra de Deus, firme na igreja. Ele, a esposa, os filhos estão na igreja, porque não há ninguém tão difícil que a graça não possa alcançar. Por último, como não lembrar, por exemplo, do ladrão na cruz, que era outro, impensável. Ladrão fez as coisas erradas a vida inteira. Os 45 do segundo tempo, ou na prorrogação. E ele é quebrantado pela graça e ele diz para Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. E Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O ladrão foi salvo. Talvez a seu parente, pessoas que estão afastadas, a história ainda não acabou. E pode ser no último momento, é claro que as consequências vêm, os prejuízos ficam, mas a graça pode alcançar e o resultado é pessoas atônitas. Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Tem uma palavra espetacular aqui no texto. Essa palavra demonstrando. Como é que você demonstra algo para alguém? Só se você conhece. Para você demonstrar, dar uma explicação boa para alguém, pressupõe que você conhece. E essa palavra é muito interessante, a palavra demonstrando. A ideia é, os estudiosos dizem que Paulo provavelmente conhecia o Antigo Testamento decorado. Os 39 livros do Antigo Testamento decorado. Os estudiosos também dizem que ele, com cerca de 20 a 25 anos, já teria hoje o equivalente a 2 doutorados, com 20 anos. Um fenômeno. E os estudiosos dizem que, ele mesmo diz que ele se avantajava a muitos da sua idade, com 20 anos, 2 doutorados. E ele que havia decorado seu mestre Gamaliel, que aparece em Atos, ele que havia decorado o Antigo Testamento e ele nunca percebeu a presença de Jesus no Antigo Testamento. Como é que esse homem agora demonstra que Jesus é o Cristo? Ele deve ter ido para o quarto lá e, deixa eu ler de novo aqui, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, até chegar em Malaquias. Poxa, como eu não percebi isso daqui? Gênesis 3,15, no futuro, Deus vai mandar alguém que vai ser picado pela serpente, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. É Jesus, é Jesus. Lá em Êxodo 12, quando o povo está saindo do Egito lá, Deus manda que as pessoas coloquem sangue nos umbrais das portas. As portas que estavam com o sangue não seriam atingidas, cada um mate o seu cordeiro, é a Páscoa do Senhor, celebrem-na rapidamente. E Paulo diz, como eu não enxerguei que é Jesus, é o Cordeiro de Deus. João 29,
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como que eu não enxerguei? Ele vai demonstrar que Jesus é o Cristo, ele começa a perceber e ele enxerga Jesus nos 39 livros do Antigo Testamento. Ele prega e ele relê. Aí ele chega no Salmo 23 e está escrito assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É Jesus. É o Jesus de João 10. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E ele lê o Salmo 22 e escuta Davi dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? É Jesus, é a frase dele na cruz. É o brado dele. Como que eu não enxerguei? Porque os seus olhos estavam com escamas. Como é que ele demonstra? Porque ele tem que estudar. Porque ele tem que ver, ele tem que reler. E agora ele enxerga Jesus em cada página do Antigo Testamento que ele conhecia e sabia de cor. Demonstrando que Jesus é o Cristo, Jesus é o Salvador, Jesus é o Messias, creiam nele. E ele prega a palavra de Deus. Evidências de uma verdadeira conversão. Oração, Espírito Santo, evangelização. Com a gente, o que aconteceu com Paulo é a mesma coisa com a gente. Nós devemos ter uma vida de oração, uma vida cheia do Espírito Santo, e nós devemos pregar. Aí você diz: mas eu não sei pregar, pastor. Fale o que Jesus fez na sua vida. A pregação, por exemplo, lembra daquele cego lá em João 9? Ele tinha uma frase, a frase dele, se fosse hoje, teria uma figurinha dele. A frase do cego de João 9 é: eu não sei, eu só sei de uma coisa, eu era cego. Mas agora, os meus olhos veem. Não tem teologia nenhuma aí. Eu era cego, mas agora eu enxergo. Quem foi que te curou? Foi um homem aí, chamado Jesus. Aquele homem tem minutos de conversão, ele é um teólogo, ele foi um seminário, mas ele só sabe de uma frase: eu era cego. Então diga: eu era cego e agora eu enxergo, porque eu fui curado por esse que Paulo demonstra que é o Cristo. Oração, Espírito Santo, evangelização. Que Deus nos abençoe.